E aí, pessoal, tudo beleza? Imagino que todo mundo aí esteja bastante apreensivo, né? Por conta de tudo que está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E, enfim, essa última semana para mim, ou melhor, esses últimos 10 dias para mim também tem sido um desafio enorme, né? A gente tem se cuidado muito em casa, né? E eu, minha esposa, os nossos filhos. A gente tem tomado todas as precauções e, enfim, como tem que ser, né? E como, na verdade, o mundo espera que a gente faça, os brasileiros também esperam, né? E também porque nesses últimos 10 dias, né, eu sumi em termos de lives e tudo mais, porque eu tinha que arrumar a casa, né? Arrumar as marcas, fazer com que elas estejam operando, fazer com que tudo esteja funcionando. E agora as coisas estão se normalizando, né? A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Nas marcas que nós possuímos hoje. Temos o CAEDJUS, o CAEDUCA, o Instituto Diálogo, a Pembroke Collins e a Ágora 21. São marcas que estão funcionando a todo vapor, mas é óbvio que com o cenário atual do coronavírus, a gente teve que adequar muita coisa, né? Processos de trabalho, trabalho remoto, estabelecimento de uma rotina diferente. No caso das editoras, principalmente, né, que são negócios que dependem muito da presença física, a gente teve muito desafio, por exemplo, na nossa gráfica, né, de mantê-la funcionando. E hoje a gente está com um contingente bem reduzido. Enfim, são os desafios, né? São 5 marcas acadêmicas que a gente tem e essas 5 marcas precisam estar rodando, precisam estar funcionando aí para as coisas se desenvolverem. Afinal, tem famílias que dependem da gente, tem pessoas que dependem da gente e tem clientes que dependem da gente. Por isso, nossa preocupação, né, de fazer tudo com o melhor trabalho possível, precavendo todo mundo e deixando todo mundo tranquilo, inclusive em relação às suas remunerações, né? E a sua continuidade da relação de emprego. Algo que a gente reafirmou várias vezes para quem trabalha com a gente e a gente fez uma declaração pública de que vamos manter a remuneração de todos e vamos não realizar nenhuma demissão no período do coronavírus, justamente para mostrar para as pessoas que trabalham com a gente, né, que elas podem ter tranquilidade de continuarem desempenhando seu papel, que é muito importante, muito relevante. Mas vocês sabem que eu, em especial, aqui nesse projeto do empreendedorismo acadêmico, né, tô vendo aí o Previdenciário Coelho, o Antony Moraes. Ô, Previdenciário, é o André aqui? Não. É porque tá pequenininho. Qual o seu primeiro nome, Previdenciário? Que tem um grande previdenciarista, André Coelho. Mas está pequenininho e eu não consigo identificar. Então, eu queria agora... Ah, Anderson, quase, ó. Errei por pouco, tá vendo? Muito legal, Anderson. Bom te ver por aqui. Eu queria, assim, aproveitar esse momento agora para compartilhar com vocês, porque vocês sabem que eu tenho, né, esse meu projeto, que é o projeto do empreendedorismo acadêmico, né? Prazerzão. E esse projeto, né, também tem seus desafios, porque eu tenho pessoas que eu mentoro, né, que eu conduzo durante um ano para que elas criem suas próprias marcas acadêmicas, para que elas utilizem o método que eu utilizo e elas também possam aí viver, né, do seu conhecimento acadêmico, possam ser bem remuneradas por isso e não fiquem tão dependentes, né, da carreira acadêmica tradicional. Então eu tenho esse meu grupo e aí gera sempre uma inquietação, né, por parte deles, sabe? De que, como é que o corona vai se comportar, em que medida isso afeta,
que medida isso não afeta. O pessoal está até na dúvida se investe mais, investe menos. Enfim, é um momento muito delicado para eles também, né? E eu entendo, é óbvio, porque eles estão se aproximando do método, aplicando o método, e aí vem uma externalidade dessas tão grande, né, como o caso do corona, e eles ficam assim, né? E aí, o que eu faço, Felipe? Então, eu tenho recebido dúvidas nessa semana e na semana passada de mentorados meus, principalmente, que estão preocupados se vão ou não continuar, ou se puxa um pouquinho o freio de mão para acelerar um pouquinho depois. E, enfim, dúvidas naturais, dúvidas importantes, e eu como mentor dos meus alunos aí do programa Empreendedorismo Acadêmico, eu tenho a minha posição, e a minha posição não é com base em achismo, é com base em como que as minhas marcas estão se comportando no momento. Afinal, eles usam o meu método ele dá certo, e eu tenho que mostrar para eles como é que está dando certo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês assim de uma maneira mais ampla do que somente com os meus mentorados do programa Empreendedorismo Acadêmico, a minha filosofia para esse tempo sombrio, incerto, difícil de coronavírus, né? E a primeira coisa que eu acho fundamental é que você tem que focar no que você controla, né? Você tem que focar no que você controla, sabe? Às vezes as pessoas elas paralisam porque elas simplesmente vão se preocupar com coisas que elas não têm o mínimo controle, que elas não têm a mínima possibilidade de interferir positivamente ou negativamente. E aí não adianta, porque gera sofrimento à toa, né? Gera, sabe, preocupação à toa, gera noite mal dormida à toa. Você tem que focar no que você controla. E se você colocar no papel tudo que você controla e você comparar com tudo aquilo que você não controla, muito provavelmente você vai ter mais coisas que você controla do que coisas que você não controla. E aí é que vem a minha pergunta. Eu fiz essa pergunta para os meus mentorados. Vocês estão controlando aquilo que vocês podem controlar? Né? Porque é muito natural do ser humano, quando tem uma situação como essa, né? Uma situação totalmente atípica, uma crise, sabe? Bastante importante, óbvio, essa crise, mas é muito natural do ser humano ele pegar a parte que não controla e ele condenar, porque, afinal, não dá para fazer nada, né? E não dá mesmo, ele não controla, né? Mas ele também pega a parte que ele controla e condena, né? Aí não adianta, tá claro? Aí não tem como. Então, você tem que... A primeira coisa é o que você controla, e provavelmente é muito mais do que você não controla. E aí, quando você estabelece o que você controla, você tem que pegar as rédeas daquilo e trabalhar dobrado, tá? Você controla o seu marketing? Sim. Então, trabalha dobrado. Você controla o relacionamento com o cliente? Sim. Trabalha dobrado. Você controla a possibilidade de você produzir mais e mais conteúdos para que as pessoas tenham ainda uma melhor visão de você? Então, faça isso, né? Essa é uma questão fundamental. Você não pode condenar o que você controla, né? Durante esses 10 dias, certas coisas eu precisei parar para controlar, né? Para as coisas não desandarem. Tem famílias que dependem de mim. Tem pessoas que são remuneradas pelas minhas marcas que eu não posso simplesmente ignorar. Então eu tive que focar no controle para manter essas pessoas, para mantê-las seguras, para mantê-las tranquilas, para elas fazerem o trabalho delas. E aí eu fazer o meu. Então eu agi sobre o que eu controlava. Eu não posso controlar se o coronavírus vai trazer mais clientes ou menos clientes. Mas eu posso controlar o que eu faço com os meus clientes atuais e como que eu me relaciono com as pessoas que trabalham para mim, né? Então, é essa visão social, né? Anderson, com certeza, né? Ficam preocupados com o bramido do vento. Eu gostei dessa metáfora, sabe? É exatamente isso. E aí, quando você fica focando no que você não controla e você condena tudo, não é um bom caminho. Foque no que você controla.
e faça 300% do que você controla. Se você já fazia 100 antes, faça 300. Se possível, 400. Faça o máximo do máximo do máximo com o que você controla, né? E aí, é curioso isso, né? A gente está fazendo o nosso máximo e isso está sendo muito desgastante, né? Ao invés das nossas marcas a gente ter usado, né? Coronavírus está atrapalhando e tal, a gente apertou o acelerador, tá? Se isso vai dar um melhor resultado ou menos resultado, se isso vai dar, né, prejuízo ou lucro, seja lá o que for, não importa, mas a gente apertou o acelerador. Por quê? Porque a gente quer fazer 300% agora, tá? Porque é a parte que a gente controla, para compensar de alguma maneira a parte que a gente não controla no momento, né? O Leoni tá aí na área também, beleza, Leoni? Tudo tranquilo? Então essa é a primeira coisa, né? Faça o que você controla, mas faça muito bem. Mas muito bem, obsessivamente bem. Melhor do que jamais foi, tá? Melhor do que jamais foi. Seja no relacionamento com o cliente, no marketing, no processo de vendas, na entrega do seu produto ou serviço, não importa. Seja ainda melhor do que você jamais foi. Segunda coisa importante, né, na minha visão, é que você tem que pensar, né, que o problema pode ser a solução, né? Eu, pelo menos, tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, tá? Não vai ser mais o mesmo. Às vezes eu tinha, né, galera no empreendedorismo acadêmico, ou até a galera nas minhas outras marcas, no CAE de Juiz e no CAE Educa, sobretudo, que são 100% via internet, vinha aquela coisa, né? Aquele medo do EAD, como se o EAD fosse pior do que uma atividade presencial. E não, né? Aliás, tem presencial bom e tem presencial ruim. Tem EAD bom e tem EAD ruim, né? E na minha visão, o mundo está experimentando uma onda de revolução educacional gigantesca, né? E aí, quando eu falo revolução educacional, por mais que intuitivamente a gente pense mais no EAD, né? A gente pode pensar de uma maneira mais ampla. Revolução educacional não só do ponto de vista de formação universitária, mas do ponto de vista de relações humanas. As pessoas agora estão cada vez mais se integrando via internet, cada vez mais abertas à tecnologia. Eu vejo, né, como eu dou aula em 3 mestrados no Brasil e um fora do Brasil, e um doutorado no Brasil, né? Ó a Raquel aí, beleza, Raquel? Tranquilo? Então, assim, eu tenho observado como que a tecnologia está surpreendendo as pessoas. E surpreende o professor que não usava, surpreende o chefe que não usava, né? Eu cansei de participar de reunião em alguns lugares, né? Porque eu não estou mais presente, mas que, pô, a pessoa gastava 1 hora para chegar na reunião, no trânsito, para ficar numa reunião de 30 minutos e 1 hora para voltar. Pô, liga o Zoom, meu amigo, né? Então, a rotina de trabalho vai mudar, o modus operandi de relacionamento das pessoas vai mudar, muita coisa legal está acontecendo. Então, é óbvio que coronavírus é um problema, claro, claro, é inegável isso. Apesar de ter presidente que acha que não, né? Mas é inegável isso, né? Só que o problema pode ser a solução. A gente tem 2 opções, inclusive eu coloquei isso no meu Instagram esses dias. Ou você paralisa, né? Você paralisa e fica lamentando, e você tem todo o direito de lamentar, tá? Você tem todo o direito de lamentar, porque a dor, a gente sente a dor, né? E a dor é algo que deve ser respeitado, tá? Então eu respeito muito quem paralisa porque está com dor. Dor no sentido figurado, né? Não é só dor física. Pode ser uma dor mental, uma dor psicológica, qualquer que seja. Mas você sempre tem opção. E hoje
o teu problema pode ser a solução. O mundo não será mais o mesmo. O gênio saiu da lâmpada. Não tem como voltar. Ou se você quer uma metáfora mais contemporânea, né? Já saiu a pasta de dente. Né? Não tem mais como enfiar de volta lá no buraquinho. Então, o mundo está mudando. Se isso é bom ou ruim é outro papo. Se isso é legal ou não é legal. Não importa aqui, estamos falando de empreendedorismo acadêmico. E o mundo está percebendo que a tecnologia, ela é algo que pode ser mais introduzido no cotidiano das pessoas. Sem desconsiderar a parte face-to-face, né? De face a face, a interação face a face. Né? Ou seja, negócios vão surgir com muito mais facilidade, porque terão menos resistência das pessoas, tá? É um dos motivos da gente ter acelerado as nossas marcas. Enquanto tem pessoas que estão lamentando a dor, curtindo a bad vibe, com todo respeito, podem fazer isso, a gente tomou um outro caminho, que é o que acelera esse negócio. A mudança de paradigma está mais rápida, né? E a gente tem que estar dentro disso, né? Dentro do meu programa de empreendedorismo acadêmico, a gente discute muito como criar e desenvolver science techs, né? Que é o meio através do qual você desenvolve o empreendedorismo acadêmico, através de science techs. Science tech, né? Science de ciência e tech de tecnologia. Não tem momento mais interessante de fazer isso. Não tem momento mais propício para fazer isso. A atenção das pessoas está no digital. A atenção das pessoas está na interação via internet. E aí, aquele que não está se resignando à sua dor, mas também está encontrando forças para se superar, para, sabe, lidar da melhor maneira possível com esse momento de dor e de crise, é a pessoa que vai sair na frente. E eu não tô falando de sair na frente, tipo assim, agora não, tá? Ah, vamos, vai, faz aí, lança um negócio digital e agora você vai ganhar dinheiro. Não, né? Não existe isso, tá? Primeira coisa, tô falando aqui uma pessoa que empreende na internet desde 2012. Se existe, eu não conheço, tá? De repente tem uma exceção aí. Mas não existe essa de lançou na internet e no dia seguinte você tá mandando bem. Tem que ralar. Só que o momento é um momento muito especial, em que você pode converter toda a sua dor, o seu sofrimento, o seu isolamento em uma oportunidade de você experimentar uma carreira diferente, ou experimentar uma atividade diferente, ou experimentar uma ideia diferente, né? Ó, e a Maíra tá aqui na área também, beleza, Maíra? Tranquilo? Ó, a Natália chegou também, tô vendo aí a galera chegando. Então, gente, assim, como segundo conselho que eu dou é, pensem o problema como a solução. Já saiu a pasta do tubo lá de pasta de dente. Não vai voltar. Então, esta é a sua oportunidade de nadar na nova onda. A nova onda da tecnologia. A nova onda em que a tecnologia ela assumiu um papel de respeito, algo que era muito negligenciado, seja no mundo acadêmico, seja no mundo empresarial, né? do trabalho de uma maneira geral, em que as pessoas ficavam perdendo tempos e tempos e tempo para uma reunião de meia hora. Né? O mundo mudou. Esse é o meu segundo conselho. Tá? Pense no problema como a solução. Terceiro conselho. Né? Aliás, eu prometi 3, né? Mas eu vou dar 4, tá? Vira um conselho bônus aí. Terceiro conselho aí de empreendedorismo acadêmico, né? Você tem que pensar em colher frutos de médio prazo ou de longo prazo. Pelo que eu tenho observado nas minhas marcas acadêmicas, principalmente nas editoras, né? Tanto na Ágora 21 quanto na Pembroke Collins, já que a gente tem uma dependência muito grande de interação física, né? Já que é livro, e livro não depende só da gente, depende da nossa gráfica, né? Porque a gente tem a parte de produção do livro, que é a editoração,
tem a parte de impressão do livro e tem a parte de envio dos livros, que é pelos correios, né? Então tem duas coisas que são muito sensíveis do ponto de vista presencial. A impressão do livro na nossa gráfica e a distribuição do livro pelos correios, né? Neste momento tem sido um desafio muito grande a parte dos correios, né? Os correios não estão conseguindo dar conta. E aí entra justamente isso. A gente poderia ficar assim, mas poxa, isso daí está reduzindo as vendas, isso daí as pessoas não estão recebendo o livro no tempo adequado, demora às vezes 10 dias a mais. A gente poderia estar lamentando isso, né? Mas o que a gente está fazendo? A gente está, olha só, vamos investir mais, vamos trabalhar mais, vamos produzir mais conteúdo, vamos fazer mais eventos. A gente fez agora um evento chamado Semana da Produção Acadêmica para 8.000 pessoas, né? Caiajus e Caeduca, mais a editora, Pembroke. Então, assim, você tem que pensar em maneiras de converter, né, esse contexto atual em algo que vai permitir que você colha frutos daqui a 3, 4, 5 meses. Que a tempestade vai passar. E aí você tem duas opções. Você que não quer ficar só curtindo a bad vibe, né, que você tem todo o direito de curtir, mas se você não quer ficar curtindo a bad vibe, você tem duas opções. Ou você começa hoje, a mandar brasa, para colher no médio prazo, lá para agosto, ou você começa em agosto. Qual é a melhor opção? Não precisa pensar muito, né? Melhor opção, começar agora. Começar agora. Estruturar agora, né? E tá falando aqui uma pessoa que está toda estourada por causa do coronavírus, porque tem 2 filhos, estão em casa, 5 marcas acadêmicas para dar conta, e mais funcionário, que a gente não vai demitir ninguém, não vai reduzir salário de ninguém, e um monte de coisa, e cliente, e mil coisas acontecendo, tá? Eu poderia ter 1000 desculpas para não estar colhendo esse fruto hoje, quer dizer, não estar plantando esse fruto hoje, mas estamos aí. Eu estou com vocês no domingo à noite, tentando ajudar vocês. Então, se você começa hoje, você colhe em agosto. Se você começa em agosto, aí depende da sua sorte com a nova onda que vai existir a partir de lá, né? Agosto, setembro, né? É a minha estimativa da nova onda, tá? E aí, né, entro no meu quarto conselho, meu conselho bônus, tá? Meu conselho bônus. Meu quarto conselho é o seguinte: você pode pensar essa questão do empreendedorismo acadêmico como se fosse uma montanha, né? Uma coisa gigante, que você tem que subir, isso daí dá trabalho, isso daí consome energia, consome tempo, é algo desconhecido, é diferente de escrever um TCC, diferente de escrever um artigo, uma dissertação de mestrado, é algo muito, muito grande para você dar conta, né? Mas não é, não é. E quem está falando aqui é uma pessoa que tinha tudo para ter um monte de dificuldade, né? Sou advogado e sociólogo, duas profissões que são muito caretas, né, para empreendedorismo e muito menos empreendedorismo acadêmico. Mas o fato é que você tem que começar. E aí a melhor maneira de começar é começar aos poucos, começar dando os passos, né? Eu sempre penso, e aí é uma coisa que a gente está sempre criando, né, novidade, sempre produzindo inovações dentro das nossas marcas e às vezes eventualmente até criando outras marcas. Mas eu acredito muito no seguinte: quando eu vejo a montanha, sabe, e eu preciso cruzar a montanha, que o outro lado é minha marca vivendo, a minha marca dando resultado e tudo mais, né, o outro lado da montanha, eu não penso que eu tenho que subir a montanha. Eu penso o seguinte: eu quebro a montanha em micrometas, tá? E isso é um exercício bem interessante de produtividade, né? Eu nunca penso assim, eu tenho que criar uma nova marca. Ó, eu tenho que fazer 10 micrometas. Quando eu cumpro essas 10 micrometas, o resultado é a criação da marca, né? Então, você pode muito bem criar aí o nome da tua marca num dia. No outro dia você pensa na tua persona. No outro dia você estabelece uma estratégia para você começar a pegar
os primeiros clientes. No outro dia você estabelece precificação. No outro dia você estabelece como é que você vai se relacionar com esses clientes. No outro dia você estabelece as principais características do produto. E no outro, como é que você vai entregar esse produto. E por aí vai. Ali, eu já dei sugestão para o quê? 7, 8 dias, né? Tá vendo? Com micro decisões, com micro metas estabelecidas. Isso faz, então, com que você não veja uma montanha na sua frente. Você veja muito mais uma curva ascendente em que você vai conquistando os espaços a partir do cumprimento das metas, né? E isso, de fato, assim, faz muita diferença em tempos de coronavírus, né? Em que a gente fica muito apreensivo, com um monte de coisa acontecendo, com muita incerteza a respeito não só do nosso futuro, mas do futuro do país. Mas com micrometas é o que você precisa para você ter a sensação de que está caminhando, ter a sensação de que você está caminhando para frente e que você está mais perto do topo da montanha, né? Então, sugiro fortemente, você que está me escutando, nessa live surpresa aqui, né, que eu nem combinei nada, nem avisei ninguém, né? Mas sugiro fortemente que você aproveite este momento. Sugiro que você, apesar de ter todos os motivos para curtir a bad vibe, para lamentar tudo que está acontecendo, mas é um momento de você olhar e ver as oportunidades que não só existem agora, mas que vão existir num curto período de tempo. Essa tempestade vai passar. E quando ela passar, nós estaremos mais fortes, melhores, né? Seres humanos com mais conhecimento, com mais oportunidades. E não vai ser fácil, né? Porque vai vir recessão, muita gente vai precisar da gente. Muita gente vai precisar do que nós vamos criar para que elas próprias tenham uma vida mais digna. E eu convido vocês a não esmoecerem, como grande pessoa me aconselhou isso há um ano atrás, um grande amigo, o Sérgio. Ele chegou e disse assim para mim: "Non excidet", né? Isso daí quer dizer em latim: não esmoecerás, não esmoereçam, é isso? Né? Mas, assim, façam um trabalho, comecem hoje. E o que eu vou fazer? Eu vou estar aqui com vocês. Eu vou estar aqui com uma frequência enorme, fazendo live no Instagram. Então, se você quer de fato fazer com que este momento não seja um momento somente de dor, mas que você vai criar algo, vai gerar oportunidade, você me acompanha aqui no Instagram durante esse tempo. Eu vou fazer lives práticas que você vai aplicar para você criar sua Science Tech em tempos de coronavírus. Eu vou te ajudar aqui gratuitamente para você desenvolver a sua ideia. E o único compromisso que eu te peço é que você esteja ligado que isso tudo vai passar em algum momento. E que você tem a chance de hoje começar a plantar algo que você vai colher daqui a pouco. Então, fica ligado nisso. Quem quiser colocar perguntas, dúvidas, comentários, manda brasa aí. Eu vou ver aqui agora o que a galera escreveu, né? O Anderson Coelho, parabéns pela iniciativa. Valeu, Anderson. Muito bom te ver aqui. Vamos lá. Aí tem o Leonir, né? Falou inserção forçada nos instrumentos tecnológicos. Isso aí. Eu tô adorando, porque eu dou aula via internet há muitos anos. E sempre vi, né, às vezes, colegas mais caretas dizendo que a internet não é igual, não é igual.
E aí os caretas estão agora elogiando a internet, né? E esse mundo mudou, meus amigos. É o momento realmente, como disse o Anderson, olha aí. Nunca foi tão oportuno. É um momento histórico, né? E a Rebeca aqui, ô Rebeca, tudo bem? Ó, gratidão, professor, eu tenho feito isso e todos os dias tenho otimizado meu tempo com curso rápido, treinamento, leitura, orientações de pessoas que tenham conteúdo sólido de carreira. Vamos sair da crise transformados como o Senhor nos propõe. Que legal, que legal. Parabéns, Rebeca, por você estar fazendo isso. Eu vou estar aqui contribuindo contigo, Rebeca, com o Anderson, com o Leoni, com o Vinícius, com o Fredson, com a Natália, com todo mundo aí que apareceu e com tantos outros durante esse tempo de coronavírus, quase que diariamente, tá? Ao vivo. Porque, de alguma maneira, né? Se eu tô falando para vocês que este é o momento, eu acho que eu também crio um certo compromisso com vocês de guiá-los para aproveitar melhor esse momento. Então, vou encerrando aqui a nossa live, uma live surpresa, né? Mas fica essa mensagem para vocês. Não esmorecerás. Aproveitem o momento. Não deixem que daqui a 10 anos você olhe para trás e o que você vai olhar de 2020 é que você ficou lamentando. Você tem todo o direito de lamentar, mas você tem muito mais opções do que somente lamentar, né? Então considere essas opções, tá? Então estamos encerrando aqui. Jucineide chegou, né? Jucineide, estamos encerrando. Mas fica aí a minha mensagem, estaremos juntos e quem quiser criar sua Science Tech, tá? E desenvolver o empreendedorismo acadêmico para colherem os frutos, é só acompanhar por aqui, tá bom? E a gente vai se vendo, pessoal. Valeu, boa semana para todos. Tchau, tchau.